Olá, crianças, tudo bem? Sejam bem-vindas a mais uma aula de arte. Nós estamos começando a semana de arte 13, né? E hoje a aula vai ser bem legal. Vamos lá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o folclore brasileiro, combinado? O folclore brasileiro, ele é muito diversificado, né? Ele reúne diferentes histórias de diferentes culturas, como da cultura portuguesa, a cultura africana e a cultura indígena. Fazem parte, né, são exemplos do folclore brasileiro, os mitos, as lendas, as brincadeiras, as danças, as festas, as comidas típicas e todos os outros costumes, que são transmitidos de uma geração para outra geração. Sabe o que é legal de se transmitir de uma geração para outra? É aquela história, sabe, que a mamãe às vezes conta pra gente e que foi a vovó que contou para ela e que foi a tataravó que contou para nossa avó. Então vocês olham que legal, é uma história que vem vindo de uma geração para outra e hoje a gente fica sabendo um pouquinho sobre essa história. Dentro do folclore brasileiro, nós vamos estudar um pouquinho sobre essas lendas, né? As histórias dos personagens do folclore. Então, as lendas, elas representam a manifestação cultural de um povo, né? E em diferentes nações existem diferentes histórias, né? E elas são contadas e recontadas, inclusive, sempre de uma maneira diferente. Então, a história que eu conheço de um personagem pode ser diferente da história que você conhece, porque quando vai passando de uma geração para outra, essas histórias podem ganhar outros personagens, outros enredos e ir mudando bastante. Combinado? Nós vamos estudar um pouquinho sobre essa personagem, a Cuca. A Cuca é, sem dúvida, um dos principais seres do folclore brasileiro, principalmente pelo fato de a personagem ter sido descrita por um escritor muito conhecido no Brasil, Monteiro Lobato, né, nos seus livros infantis, e em sua adaptação para a televisão, O Sítio do Pica-Pau Amarelo. A Cuca se originou através de outra lenda, a Coca, né, uma tradição trazida para o Brasil na época da colonização. Então, ela veio vindo junto com os portugueses, né? Tem toda uma história por trás que o professor não vai contar agora, porque vocês vão ter que pesquisar um pouquinho sobre essa história, combinado? A Cuca, segundo a lenda, ela é uma velha feia que tem forma de jacaré e que rouba as crianças desobedientes. Essa lenda da Cuca, né, ela é muito usada, né, para fazer com que as crianças que não querem dormir no horário vão dormir logo, para amedrontá-las. A Cuca também foi pintada por uma artista brasileira muito conhecida, a Tarsila do Amaral. Né? A Tarsila do Amaral pintou um quadro chamado A Cuca no começo dos anos de 1924. E ela escreveu para sua filha dizendo assim, ó: eu pintei um bicho bem esquisito no meio do mato, com um sapo, um tatu e um outro bicho inventado. Olha que quadro diferente que a Tarsila do Amaral fez. Mas é um quadro rico em cores, em detalhes e em imaginação. Então foi um quadro muito bonito e muito legal que a Cuca fez. A atividade dessa semana, vocês vão conversar com alguém da sua família sobre a lenda da Cuca. Combinado? Lembra um pouquinho também sobre o quadro da Tarsila, tá? Não se esqueçam, falem das duas coisas com as famílias de vocês. E vocês vão perguntar um pouquinho para a família de vocês como eram as histórias que os avós contavam, né? Quando eles eram pequenos. Aproveitem para tirar todas as dúvidas sobre essa personagem, combinado? As suas características, né? O que ela faz, como que ela foi, né, apresentada lá no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Que tal vocês assistirem um pouquinho do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Tem muitos vídeos aí na internet, dá para vocês pesquisarem algum bem legal, tá bom? Ah, tem uma novidade chegando, pessoal. A folha de atividades vai mudar um pouquinho para as próximas semanas. Essa folhinha é aquela folhinha que vocês vão retirar na escola, tá? Durante essas semanas que vão entregar os materiais para vocês. Essa folha tem algumas características novas. Não se esqueçam de colocar o nome completo de vocês, o nome da escola e o nome do professor.
Outras coisas importantes. Aqui nesse campo, vocês vão encontrar as semanas que nós vamos trabalhar. Então, essa folhinha de atividade, elas têm a semana 13, 14 e 15. Ela vai ter 3 semanas aí juntas. Então, nós vamos ir por parte. Não é para fazer tudo de uma vez, combinado? É para primeiro a gente vai fazer a semana 13. Depois aqui, vocês vão ter o tema da aula, aquilo que a gente vai falar durante as aulas. O que será falado na aula, né? Então, isso que eu estou fazendo com vocês aqui no vídeo, tá tudo escritinho aí. E a atividade. Como será a atividade? O que é que vocês têm que fazer durante essa semana? Combinado? Não se esqueça, quando chegar ao final da atividade, quando vocês já tiverem conversado com os pais de vocês, com alguém da família, com o vô, com a avó, sobre a lenda aí da Cuca, vocês vão avaliar o que vocês acharam dessa aula, se vocês gostaram, como que vocês se sentiram a fazer essas atividades. Então, vocês vão usar aquelas 3 carinhas que estão ali. Se você ficou contente, se você gostou mais ou menos, se você ficou triste. Eu quero saber como vocês se sentem. Não é para pintar todas as carinhas, combinado? Somente da semana 13. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Divirtam-se fazendo, tá bom? Não se esqueçam de continuar tomando aqueles cuidados que a gente já falou na semana passada. Ah, e outra coisa. O professor vai deixar aqui alguns vídeos para que vocês conheçam um pouquinho mais sobre a lenda da Cuca, tá bom? Espero que vocês gostem e assistam para conhecer um pouquinho mais dessa história. Meninos, um beijo e até a semana que vem.